Imagine que no Equador, onde o sol brilha de tal forma que até as sombras se escondem, erguem-se os picos cobertos de neve da montanha, Quênia. Isso não é apenas uma imagem para turistas, mas uma verdadeira anomalia da natureza. E agora adicione a isso o lago Nakuru, onde milhões de flamingos, como nuvens rosas vivas, preenchem os horizontes, criando um espetáculo que faz você esquecer a correria do dia a dia. E aqui vem mais uma reviravolta inesperada. Neste mesmo país, no Quênia, os sacos plásticos estão sob rigoroso banimento. E isso não é apenas uma tendência da moda, mas uma verdadeira luta pela limpeza da natureza. Sim, você não ouviu errado. Todos esses incríveis contrastes, montanhas, flamingos e a luta contra o plástico, estão concentrados em um só país, onde a natureza e a modernidade se entrelaçam em uma única e fascinante tapeçaria. O Quênia não é apenas a África selvagem, é um lugar onde cada passo provoca choque e maravilha. Pronto para mergulhar nesse caleidoscópio? Em meio a essa natureza inesquecível, o Quênia pode se orgulhar de uma diversidade cultural igualmente impressionante. Aqui, nas vastidões deste país, vivem mais de 40 grupos étnicos, e cada um deles é um universo à parte, com seus costumes, idiomas e tradições. Pode-se dizer que o Quênia é um verdadeiro coquetel cultural, onde cada gole oferece algo novo e extraordinário. Por exemplo, o povo Maasai, com suas roupas vermelhas vibrantes e rituais únicos, contrasta fortemente com o povo Tutsi, famoso por suas tradições musicais e danças. E que tal o povo Samburu, cujos rituais e costumes são tão diversos quanto suas próprias adornos? Dê uma olhada em suas vestimentas tradicionais. Não são apenas trajes, mas verdadeiras obras de arte que contam a história de cada portador. E atenção, não estamos falando de apenas um idioma. Aqui há mais de 50. Os habitantes locais se comunicam entre si em seus dialetos, criando uma verdadeira mosaico linguístico. No Quênia, você pode encontrar tantas culturas diferentes que às vezes parece que você entrou em outro mundo. E é importante lembrar que essa diversidade não é apenas uma realidade, é o resultado de uma longa história de interações, trocas comerciais e conflitos, às vezes até sangrentos. Sim, essa vida nem sempre foi fácil, mas é exatamente isso que forma a identidade única de cada tribo, tornando-as mais fortes e resilientes. Nesse caleidoscópio de culturas, o Quênia não apenas se destaca em relação a outros países, ele realmente impressiona pela sua diversidade. Portanto, se você acha que sabe tudo sobre a cultura do Quênia, prepare-se, pois na verdade você está apenas arranhando a superfície. A língua no Quênia não é apenas um meio de comunicação, mas uma verdadeira arena cultural, onde tradições e modernidade se encontram. Oficialmente, existem duas línguas, Swahili e inglês, o que, convenhamos, soa como uma boa piada quando se observa a velocidade com que os dialetos mudam nos mercados locais. Na verdade, no Quênia, você pode ouvir mais de 40 línguas e cada uma delas é mais do que um simples conjunto de palavras. É uma cultura inteira embutida em sons. Por exemplo, dizem que o Swahili é a língua que une as pessoas, mas na realidade, você pode se deparar com situações em que os moradores se comunicam em seus dialetos, ignorando as línguas oficiais. É como se na Rússia as pessoas no mercado de repente começassem a falar em dialetos, deixando o russo de lado. E é aí que a diversão começa. A situação linguística no Quênia lembra um divertido caleidoscópio, onde cada giro revela novos padrões. Os habitantes locais se orgulham de suas línguas e as utilizam não apenas para necessidades cotidianas, mas também para transmitir histórias, mitos e tradições. Por exemplo, as danças dos Masai e seus rituais são impossíveis de serem compreendidos sem conhecer a língua em que são narrados. E não são apenas palavras, é toda uma filosofia impregnada no espírito do povo. Portanto, se você algum dia se encontrar no Quênia e quiser conversar com os locais, não se surpreenda se eles começarem a falar numa língua que você nunca ouviu antes. Isso é apenas parte do seu charme e da cultura que não se encaixa em definições padrão. A língua no Quênia
é como um bolo de camadas, onde cada camada adiciona seu sabor e torna a impressão geral mais rica. E aqui fica evidente que a língua não é apenas um meio de comunicação, mas um organismo vivo, capaz de se adaptar e mudar, refletindo a rica diversidade étnica do país. A montanha Quênia não é apenas uma montanha, mas sim um verdadeiro conto de fadas escrito pela natureza. Imagine-se, você está na linha do Equador, onde normalmente tudo deve ser quente e abafado, e à sua frente ergue-se um pico coberto de neve, como se fosse um fenômeno mágico. Sim, esta é a segunda montanha mais alta da África, e não apenas atrai os olhares. Ela inspira respeito e reverência nos povos locais, que a consideram sagrada. As tribos locais, como os Kikuyu, a veem como a casa dos deuses e um lugar onde se pode encontrar iluminação espiritual. Se a montanha pudesse falar, provavelmente contaria histórias sobre antigos rituais e adorações que ocorreram aqui ao longo dos séculos. A montanha Quênia não é apenas um ponto geográfico no mapa, mas um símbolo de identidade para muitos. É como um ímã para os buscadores de aventura e amantes do extremo, que anseiam conquistar seus picos. Mas não pense que é apenas um passeio no parque. A subida a esta montanha é uma verdadeira batalha contra si mesmo e contra a natureza, onde cada passo exige esforço e a respiração se torna pesada, como se você estivesse tentando engolir o ar. E então, quando você chega ao topo e olha para baixo, percebe: todos esses esforços não foram em vão. A vista que se abre faz o coração disparar e o orgulho por si mesmo eleva o ânimo às alturas. Mas não se esqueça de que o Quênia não é apenas belezas naturais, mas também camadas culturais que se entrelaçam à montanha como cipós. Mitos e lendas sobre sua origem estão entrelaçados na vida dos habitantes locais, e seu respeito por este lugar não é apenas uma tradição, mas a base de sua percepção de mundo. Portanto, se você se encontrar no Quênia, não perca a chance de olhar para esta montanha. Ela não é apenas uma parte da paisagem, mas uma história viva que continua se desenrolando. Quênia não é apenas montanhas e vida selvagem, mas também um dos cantos do planeta onde podemos ver como a humanidade deu seus primeiros passos. Sim, é aqui, nesta terra rica, que arqueólogos encontraram os restos de nossos ancestrais, datando de milhões de anos atrás. Não se trata apenas de mais uma descoberta, é um verdadeiro berço arqueológico da humanidade. Consegue imaginar? No Quênia, você pode literalmente caminhar pelas pegadas daqueles que viveram aqui muito antes das civilizações que conhecemos hoje. Por exemplo, nas proximidades do Lago Turkana, foram encontrados restos de Australopithecus, um dos mais antigos ancestrais do homem. Essas descobertas mudaram nossa percepção sobre como a vida se desenvolveu no planeta. É importante lembrar que o Quênia não é apenas um lugar para obter uma dose de adrenalina escalando suas montanhas, mas também uma verdadeira máquina do tempo que nos transporta para épocas em que nossos antepassados vagavam pelas savanas, caçando animais selvagens para se alimentar. As descobertas não se limitam apenas a esqueletos. Aqui foram encontrados instrumentos de trabalho que revelam como nossos ancestrais se adaptaram ao ambiente ao seu redor. Não se trata apenas de ferramentas de pedra, são testemunhos de como a tecnologia evoluiu e como os primeiros humanos começaram a dominar a natureza. Imagine, ao passar por esses lugares, como se estivesse olhando pela janela diretamente para o passado, onde cada pedra, cada pegada na terra conta sua própria história. O Quênia não é apenas um país, é um laboratório vivo, onde cientistas continuam a descobrir novos fatos sobre nossas origens. Portanto, se você tem curiosidade sobre de onde todos nós viemos e deseja tocar suas raízes, o Quênia é o lugar que vale a pena visitar. Ao viajar por esta terra, você não apenas apreciará suas belezas, mas também sentirá como a história literalmente respira ao seu redor. A costa do Quênia não é apenas um lugar onde as ondas acariciam suavemente a areia. É uma verdadeira panela cultural onde fervem tradições da África, Arábia e Índia. Esqueceu o que é Swahili? Pois é, não se trata apenas de uma língua, mas de uma cultura inteira
que arregaçou as mangas e se pôs a trabalhar, misturando diferentes influências em um todo coeso. Digo a você, se deseja ver como história, geografia e culinária se entrelaçam, precisa urgentemente visitar Lamu e Mombasa. A arquitetura dessas cidades é como uma ode à diversidade. As estreitas ruas de Lamu, com suas casas brancas e portas entalhadas, lembram como um dia as histórias de diferentes povos se entrelaçaram aqui. Mombasa, por sua vez, com suas fortalezas e muralhas, narra a influência dos portugueses e árabes que deixaram sua marca nesta terra. Passeie pelos mercados e você entenderá que comida não é apenas comida. É uma verdadeira sinfonia de sabores. Você verá mangas e cocos lado a lado com especiarias aromáticas e em pratos, pilaf, curry e iguarias locais. E a vestimenta? Aqui você encontrará pessoas vestidas com trajes tradicionais Swahili, que parecem contar suas histórias através de cor e estilo. Não é interessante que apenas a costa do Quênia se tornou um lugar onde diferentes correntes culturais se encontram? Não é apenas um ponto geográfico no mapa, é um espaço onde cada elemento, da arquitetura à culinária, fala sobre como a diversidade pode criar algo incrível. Se você está procurando um lugar para relaxar na praia, mas também se mergulhar em um verdadeiro mix cultural que não teme ser diferente, a costa do Quênia é exatamente o que você precisa. E não se esqueça, a cultura aqui não é apenas um conjunto de tradições, mas um organismo vivo que continua a se desenvolver e mudar. Agora vamos falar sobre por que o Quênia é considerado uma verdadeira fábrica de campeões no mundo das maratonas. Se você pensou que correr é apenas um jeito de chegar ao ônibus, está muito enganado. No Quênia, isso é uma verdadeira ciência, semelhante à forma como o Japão aborda a preparação de sushis. Os corredores da tribo Kalenjin não são apenas atletas, são verdadeiros deuses da velocidade, que consistentemente conquistam medalhas de ouro nas maiores competições, incluindo os Jogos Olímpicos. Esses caras não apenas correm, parece que nasceram com genes que os predispõem à vitória. Você não acha que isso é algo além de apenas preparo físico? É uma filosofia, um estilo de vida, um culto. Imagine, habitantes de regiões montanhosas, onde o ar é rarefeito e as pernas estão habituadas a constantes desafios. Eles correm não apenas por medalhas, mas para confirmar que o mundo é uma arena onde sobrevive o mais forte. Cada corrida é não apenas uma luta contra os oponentes, mas também contra si mesmos. Esses maratonistas, com sua técnica e estratégia únicas, conseguem percorrer distâncias como se fosse uma curta caminhada até a padaria. E aqui vai uma pergunta. Por que você acha que o Quênia se tornou o epicentro da corrida de maratona? Talvez seja uma questão de mentalidade, onde desde a infância se insere o conceito de vitória, não apenas nas mentes dos jovens atletas, mas também em seus corações. Seus treinos não são apenas carga física, são uma verdadeira forma de arte. Um exemplo, todo ano no Quênia acontecem competições onde corredores iniciantes podem testemunhar o que é a verdadeira velocidade. É uma espécie de ritual, onde cada um deseja se tornar parte de um grande legado. Portanto, se você está em busca de inspiração, definitivamente deve dar uma passada pelo Quênia para ver como vida, cultura e esporte se entrelaçam em um fluxo emocionante. O Quênia não é apenas uma fábrica de campeões, mas também o lar de um dos símbolos mais poderosos da vida selvagem, o leão. Esse predador majestoso e temível não é apenas um animal, mas uma verdadeira ícone do país. O leão não é apenas parte da fauna, ele personifica a força, a independência e a selvageria que os turistas tanto adoram. Imagine, um leão no brasão do país é como se o seu logotipo tivesse a imagem do Superman, só que sem a capa e com garras reais. No Quênia, os leões não são apenas os reis da savana, mas verdadeiros símbolos de sobrevivência e luta. As pessoas que vivem ao seu redor sentem não apenas medo, mas também respeito. A sua vida na savana pode depender de quão bem você compreende os comportamentos desses animais. Isso não é apenas vida selvagem, é uma verdadeira escola da vida. Vamos ser honestos, os leões aqui não são uma visão exótica, mas parte da realidade cotidiana. Os moradores locais contam histórias de como os leões podem caçar até animais de estimação.
E isso não são meras lendas. É uma realidade onde humanos e natureza precisam encontrar um entendimento, porque do outro lado da cerca não há apenas um bichinho simpático, mas uma verdadeira máquina de matar. A preservação dos leões não é apenas uma questão ecológica, mas também uma questão de identidade cultural. Quando falamos sobre leões, falamos de um legado que merece ser protegido. Então, quando você estiver no Quênia, não perca a oportunidade de ver essas criaturas majestosas em seu habitat natural. Não é apenas um safari, é uma lição sobre a importância de manter o equilíbrio entre o homem e a natureza. Você não quer se encontrar em uma situação onde seu próximo jantar não seja nada menos do que o que poderia ter sido o jantar de um leão, quer? Você já se perguntou como um pequeno detalhe, como um saco plástico, pode mudar a vida de um país inteiro? No Quênia, isso não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de sobrevivência. Desde 27 de agosto de 2017, entrou em vigor aqui uma das leis mais rigorosas contra sacos plásticos no mundo. Usar esses sacos pode resultar não só em multa, mas também em prisão. Sim, você não ouviu errado. Prisão. É como se você fosse encarcerado por esquecer de limpar após seu cachorro. Pode soar absurdo, mas no Quênia, essa é a realidade. As autoridades locais decidiram seriamente que se livrar dos sacos plásticos não é apenas uma tendência, mas uma necessidade. Não se trata apenas do fato de que esses sacos poluem a natureza, eles matam animais selvagens, contaminam fontes de água e estragam a paisagem. Quando você estiver no Quênia, não se surpreenda se vir os moradores exibindo com orgulho suas sacolas reutilizáveis, como se fossem não apenas objetos, mas verdadeiros troféus conquistados na luta contra inimigos ambientais. Isso não é apenas uma moda, é uma escolha consciente que demonstra que os quenianos entendem. Se não enfrentarmos esse problema agora, as consequências serão catastróficas. E surge a pergunta: por que não podemos seguir o exemplo? Talvez devêssemos refletir sobre como nossos pequenos hábitos afetam a ecossistema global. No Quênia, onde a natureza e o ser humano devem coexistir em harmonia, essas leis se tornam não apenas uma necessidade, mas parte da identidade cultural. Você pode debater à vontade se essa rigidez é necessária, mas o fato é que os quenianos tomaram as rédeas da situação e não têm intenção de desistir. Portanto, se você planeja visitar este país, deixe os sacos plásticos em casa para não acabar atrás das grades e não se tornar parte desse exemplo vibrante, mas severo, de luta pela limpeza do planeta. Imagine que você está à beira da grande falha do Rift na Quênia. Não se trata apenas de uma fenda na Terra, mas de uma verdadeira drama geológico que se desenrolou ao longo de milhões de anos. Se a Terra pudesse falar, ela gritaria sobre como essa fissura colossal criou paisagens incríveis que simplesmente tiram o fôlego. Você vê penhascos, cadeias de montanhas e lagos se fundindo em uma só, formando uma imagem capaz de deixar qualquer fotógrafo nervoso de inveja pela beleza da natureza. Além disso, graças a essa falha, aqui habita uma infinidade de espécies únicas de animais e plantas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. É como uma enorme reserva de biosfera, onde cada canto guarda seus segredos. Mas não se deixe enganar. Essa beleza não só agrada aos olhos, mas também exige de nós uma responsabilidade constante. Enquanto admiramos essas paisagens pitorescas, é importante lembrar que elas estão ameaçadas. As mudanças climáticas e a atividade humana estão prejudicando este paraíso ecológico. Os habitantes locais que viveram em harmonia com a natureza por séculos agora enfrentam desafios que podem destruir seu modo de vida. Portanto, enquanto você aprecia este vale maravilhoso, reflita: como você pode apoiar a preservação de um lugar tão único? A Quênia não é apenas um ponto a ser marcado na sua lista de viagens, é um testemunho vivo da luta entre a natureza e o ser humano. E enquanto você desfruta das vistas, não se esqueça de que por trás dessa magnificência há uma história que merece respeito e compreensão.
Você não quer que essa beleza permaneça apenas nas fotografias, quer? Quando se trata dos parques nacionais do Quênia, é preciso entender que não se trata apenas de belas imagens para o Instagram. Aqui, em Masai Mara, Tsavo e Amboseli, você pode observar a Grande 5 em seu habitat natural. E isso não é apenas uma estratégia de marketing, mas uma oportunidade real de ver leões, elefantes, rinocerontes, búfalos e leopardos em ação. Esqueça os zoológicos com suas jaulas monótonas. No Quênia, a natureza organiza seu próprio espetáculo, onde espectadores e participantes se tornam um só. Por exemplo, em Masai Mara, durante a temporada de migração, você pode testemunhar milhões de gnus cruzando o rio e, se tiver sorte, verá como os predadores aproveitam essa oportunidade para caçar. É como uma cena de filme, só que muito mais emocionante e cheia de adrenalina. E quando se fala de Tsavo você pode encontrar os maiores elefantes do planeta, passeando pelo parque como se tivessem todo o direito de estar ali. E não se esqueça de Amboseli, onde, ao fundo da majestosa montanha Kilimanjaro, você conseguirá aquela foto que irá provocar a inveja de seus amigos. Mas não se deve perder de vista que esses parques não são apenas um tesouro de beleza. Eles estão ameaçados pela atividade humana, a caça, o tráfico de animais e as mudanças climáticas colocam em risco o ecossistema. Os povos locais que viveram em simbiose com a natureza por séculos agora precisam lutar por seu direito à existência. Portanto, ao planejar sua viagem ao Quênia, lembre-se de que não é apenas uma jornada em busca de fotos bonitas, mas uma oportunidade de apoiar a preservação da natureza única. Cada passo que você dá por essas terras pode impactar o futuro. E se você realmente deseja sentir toda a força deste lugar, não fique de fora. Quando falamos sobre o Quênia, não podemos deixar de mencionar a comida, pois a culinária local não é apenas um conjunto de pratos, mas uma verdadeira aventura gastronômica. Ugali, nyama choma e chá doce com leite não são apenas alimentos, mas símbolos culinários que contam sobre a cultura e as tradições. Vamos começar com o ugali, uma espécie de mingau de milho que, pela consistência, lembra uma cola cozida, mas é a base da maioria das refeições. Ele é servido com pratos de carne e legumes, e nessa combinação reside toda a essência da culinária queniana, simplicidade e riqueza de sabor. Mas não podemos esquecer do nyama choma, carne assada na brasa. Ela é grelhada bem na rua e, acredite, o aroma que se espalha pelo ar é capaz de fazer até os mais exigentes gourmets deixarem suas dietas de lado. Os petiscos de rua são um capítulo à parte, pois é aqui que você pode experimentar de tudo, desde bananas fritas até chapati, que, aliás, combinam perfeitamente como acompanhamento de qualquer obra-prima da carne. E o chá doce com leite não é apenas uma bebida, é um verdadeiro ritual. Os quenianos o bebem a qualquer hora do dia, e se você quiser se sentir parte da vida local, simplesmente junte-se a esse processo. Entenda que, no Quênia, a comida não é apenas uma forma de saciar a fome, é uma maneira de se comunicar, de trocar histórias e cultura. Sente-se à mesa com os moradores e você verá como, em uma refeição simples, se revelam verdadeiros valores. Não se esqueça de que o verdadeiro sabor do Quênia não está apenas no que está no prato, mas com quem você o compartilha. Então, quando você estiver fazendo uma selfie com o ugali ao fundo de um pôr do sol africano, lembre-se, isso não é apenas comida, é parte da vida que vale a pena absorver e não apenas pegar às pressas. Quando você chega ao Quênia, logo sente que a vida aqui fervilha, como em grandes rios urbanos. As ruas estão cheias de pessoas e cada esquina nos mercados é uma verdadeira sinfonia de sons e aromas. Os mercados locais não são apenas lugares para vender frutas e legumes. São verdadeiros centros culturais onde você pode ver como vive o povo. Aqui você pode encontrar tudo, desde mangas frescas até tecidos coloridos, cada um com sua própria história. E não pense que são apenas comerciantes sem rosto. Não, aqui você encontrará verdadeiros artistas que negociam com maestria como se fosse um esporte olímpico. E as barbearias de rua. Isso é um universo à parte.
Sentados em cadeiras ao ar livre, homens e mulheres discutem as últimas novidades, enquanto os estilistas criam verdadeiras obras de arte em suas cabeças. Sim, a moda de rua aqui não é apenas estilo, é uma forma de expressão. Cada traje fala sobre quem você é e de onde veio. E se você quer entender o que significa ser queniano, basta observar como eles se vestem. O transporte público também não fica atrás. As vans lotadas, que os locais chamam de matatus, são uma verdadeira ode ao espírito queniano. Em cada viagem, você pode se tornar parte de um teatro vivo, da música às conversas, que às vezes podem parecer verdadeiros debates. Em meio a esse caos, estranhamente, há uma certa harmonia. A escolha das roupas, a maneira de se comunicar, até o estilo do corte de cabelo, tudo isso não é apenas um conjunto de fatores aleatórios, mas um reflexo de uma cultura que se entrelaça com a modernidade. E assim você já não é apenas um turista, mas um participante dessa vida vibrante. No Quênia, como em qualquer outro país, é importante sentir o pulso da sociedade, e ele pulsa aqui com uma força incrível. Portanto, se você realmente quer vivenciar o Quênia, fuja das trilhas turísticas e mergulhe na vida cotidiana. Na Quênia, a arquitetura é um verdadeiro livro, onde cada página conta a história do tempo e dos eventos que moldaram este país. Comecemos pelo Forte Jesus, que, como um velho sábio, guarda em si a história dos conflitos coloniais e da luta pela independência. Não são apenas paredes de pedra, mas uma autêntica fortaleza construída pelos portugueses no século XVI, que sobreviveu a inúmeros ataques e cercos. Ao caminhar por seu território, você se sente transportado para outro mundo, onde os ventos sussurram sobre batalhas navais e negociações secretas. Mas não pense que a Quênia está presa ao passado. Mova-se para Nairobi e você se deparará imediatamente com arranha-céus que se erguem confiantemente em direção ao céu, como os sonhos ambiciosos de seus criadores. É uma cidade onde o antigo e o novo coexistem, criando uma atmosfera única. Os edifícios no estilo Swahili, com suas cores vibrantes e varandas entalhadas, coexistem com modernos centros de escritórios, onde pessoas buscam o sucesso. Cada canto de Nairobi é uma mistura de culturas e estilos arquitetônicos que falam sobre como a Quênia se adaptou à modernidade, preservando suas raízes. E se você veio até aqui apenas para um safari, acredite, está perdendo uma infinidade de coisas interessantes. A arquitetura queniana não é apenas casas e prédios, é um reflexo da evolução da sociedade. A arte que pode ser vista nas fachadas conta como os moradores locais se orgulham de seu legado, mesmo cercados por escritórios de alta tecnologia. Passeie pelas ruas e você verá como cada elemento, desde os padrões antigos até as paredes de vidro, cria uma harmonia entre história e modernidade. Tente perceber isso enquanto caminha pela cidade. Não são apenas edifícios. É toda uma era na qual você pode sentir a Quênia respirando. E agora, vamos nos mergulhar no mundo das tradições quenianas, que não é apenas vibrante, mas explosivo em sua diversidade. Tribos como os Maasai representam um verdadeiro tesouro cultural. Ali, rituais e danças não são apenas parte da vida, mas a base da identidade. Imagine Maasai em suas vestes vermelhas brilhantes pulando pela savana, como chamas vivas, executando uma dança que é passada de geração em geração. E isso não é apenas um espetáculo para turistas, mas um ritual que os conecta com seus ancestrais e a natureza. As cerimônias de iniciação são algo que não se pode descrever em poucas palavras. É um teste que transforma meninos em homens e meninas em mulheres, ressaltando a importância do apoio mútuo e da união dentro da família. E as joias. Veja só esses brincos e pulseiras imponentes, que não apenas brilham ao sol, mas contam sobre o status e o papel na sociedade. Cada elemento tem seu significado: cor, forma e material. Tudo isso faz parte de um código cultural que não deve ser subestimado. Portanto, se você decidir ter a coragem de explorar a vida tradicional dos quenianos, esteja preparado para uma verdadeira imersão, e não para uma experiência turística suave. Nesse contexto, até as coisas mais simples, como conversar com os locais,
podem abrir portas para um mundo que você nem imaginava. Ao observar como eles vivem e celebram momentos importantes, você percebe que o Quênia não é apenas um país de vida selvagem, mas um lugar onde as tradições ainda desempenham um papel central na vida das pessoas. E se você acha que cultura se resume apenas a exposições de museu, definitivamente não está no caminho certo. As tradições quenianas são uma arte viva, que respira, muda, mas nunca perde suas raízes. Agora vamos explorar como os quenianos celebram suas festas. Não se trata apenas de uma reunião de pessoas com bandeiras, mas de um verdadeiro espetáculo, onde cada celebração se torna uma manifestação cultural. Comecemos pelo dia da Jamhuri, que simboliza a independência do país. Imagine, as ruas estão repletas de pessoas vestidas em trajes tradicionais, música ecoa e as danças não param. Não é apenas uma comemoração, mas um momento em que os quenianos se reúnem para celebrar sua liberdade. E nesse dia, até os moradores mais humildes das aldeias se sentem como se estivessem em uma praça de carnaval. Alguns passos para o lado e você chega ao Eid al-Fitr, uma festa que marca o fim do Ramadã. Aqui, tudo se transforma em trajes coloridos, iguarias com doçura oriental e abraços calorosos entre vizinhos. E acredite, ninguém se contém nas danças quando se trata de festas como essas. Os festivais locais são um assunto à parte. Podem ser dedicados à colheita, por exemplo, ou a algum costume tribal, e aqui toda a aldeia se une como um só. Você verá as pessoas se reunindo ao redor das fogueiras, mergulhando no ritmo dos tambores e entrando em uma dança frenética com um entusiasmo admirável. Não é apenas entretenimento, mas uma parte de sua identidade que fortalece os laços entre as pessoas. E se você se aproximar dos locais, ouvirá histórias sobre como cada tradição é passada de geração em geração. Cada celebração tem sua própria alma e os quenianos sabem disso. Portanto, se você encontrar um queniano, não perca a oportunidade de descobrir como eles próprios percebem suas festas. Você sentirá que, mesmo no barulho e na alegria, há um profundo significado que às vezes é difícil de perceber à primeira vista. Em suma, o Quênia não é apenas um país de festas, é um verdadeiro laboratório cultural, onde as tradições não apenas existem, mas vivem, respiram e estão em constante renovação. Concluindo nossa viagem pelo Quênia, não podemos deixar de notar quão multifacetada e imprevisível é este país. Aqui, em um único ponto no mapa, estão concentrados contrastes que poderiam servir de base para vários estados distintos. Desde os mais antigos vestígios que contam a história do início da humanidade até os brilhantes arranha-céus de Nairobi, o Quênia quebra estereótipos a cada passo. Rituais tribais coexistem com tecnologias digitais e os mercados de rua estão cheios de vida, enquanto cafeterias de alta qualidade atraem os amantes de expresso. Isso não é apenas um conjunto de fatos, mas uma tapeçaria viva, onde cada evento, cada tradição e cada conquista estão entrelaçados em um todo, criando uma imagem única do país. Compreender o Quênia a partir de uma única imagem é impossível. Somente na soma de todos os fatos e narrativas ele revela seus mistérios. E sabe, cada um de vocês pode ter seu Quênia, pois o que tocou você pode ser completamente diferente para outra pessoa. Fiquei curioso para saber. Qual fato mais te surpreendeu? Deixe nos comentários se você já esteve no Quênia ou se sonha em visitá-lo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Temos muitos mais vídeos pela frente sobre países que desafiam suas expectativas e abrem novos horizontes.